espinhos, chagado por meus pecados. Sou eu, lança na mão, o soldado que feriu seu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu, o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano, e por amor tomou meus pecados, e me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão, e por amor tomou meus pecados, e me fez digno de ter salvação. Oh, oh, oh. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu, o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano, e por amor tomou meus pecados, e me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão, e por amor tomou meus pecados, e me fez digno de ter salvação. Oh, oh, No silêncio, somos convidados a nos colocar diante da cruz de Cristo. É a Páscoa da cruz, numa atitude de convertidos. A cruz é o local da oferta extrema do amor de Cristo pela humanidade. É o local onde o amor divino entrega sua vida e sua salvação. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim, como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra. Vamos dar início ao primeiro momento de nossa celebração,
onde, na liturgia da palavra, a paixão é proclamada. A liturgia faz um grande silêncio neste dia, para ouvir Deus falando e celebrando com seu povo a grandeza do seu grande amor que nos salva. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes, e a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. Por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo
os vizinhos e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem. Todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção ao pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus.
Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente. Salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei.
eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que sabeis que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei,
e segundo esta lei ele deve morrer, porque se faz filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dado do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os discípulos gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça,
entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Hoje nós ouvimos então a narração da paixão e morte de Jesus. Estamos contemplando todos os mistérios do terço doloroso, estamos vivenciando toda a dor e angústia, agonia que Jesus sofreu durante todos os dias, aí da Semana Santa, numa preparação para a sua morte. Agora é o momento ápice da morte do Senhor. Agora ele erguido na cruz, ele atrai todos para ele, a fim de que todos vendo Jesus possam ser libertos, curados, perdoados. A primeira leitura que nós ouvimos hoje vai falar então da dimensão espiritual. Se de um lado nós ouvimos a narração da morte de Jesus e sabemos que quem matou Jesus foram os judeus, eles que procuraram e quiseram matar o Filho de Deus. Por outro lado, na primeira leitura vai demonstrar uma misticidade de tudo isso que nós acabamos de ouvir. Na primeira leitura vai dizer bem claramente: ele morreu por causa das nossas culpas. Ele morreu porque ele se tornou o cordeiro imolado. Agora nem o cordeiro mais precisará ser sacrificado, porque ele se tornou sacrifício por nós. Então quem na verdade mata Jesus somos todos nós, com nossos erros e pecados. A primeira leitura vai dizer isso para nós, que todas as vezes que cometemos um erro, é a morte de Jesus acontecendo na nossa vida, porque ele se deu para nos salvar. E o que é salvação senão resgatar-nos da morte do pecado? A salvação de Jesus vem justamente daí, e nós não podemos então ficar com a cabeça só imaginando os judeus, crucificaram o nosso Deus. Não, quem crucifica nosso Deus são os nossos erros, são os nossos pecados.
Jesus morreu pelos pecados de todos. Assim, gente, nós vamos entender que logo em seguida, depois de tudo o que aconteceu com Jesus, Jesus vai instituir o sacramento da confissão. Ele vai dizer para os discípulos: tudo que vocês ligarem será ligado, a quem vocês perdoardes será perdoado, a quem vocês não perdoardes será retido. Então agora os discípulos do Senhor têm a autoridade de perdoar os pecados, que antes não era assim. Antes tinha que haver um sacrifício, que muitas vezes dava por ser animais. Os animais eram mortos para se tornar o sacrifício dos pecados. E quando as pessoas não tinham dinheiro para ter um sacrifício, eles eram expulsos da comunidade. Então as pessoas, não eram só os leprosos que eram expulsos, eram todos que eram acometidos de pecado público. Ah, você está sabendo que alguém está pecando? Então aquela pessoa, se fosse provado que estava pecando, ela era expulsa da comunidade. Ele não tinha mais o direito de viver junto. Ele só poderia ser perdoado, em muitos casos só poderia ser perdoado, se sacrificasse algo para o perdão de si próprio. Então Jesus, ele termina com essa ideia. Ele diz: eu sou o sacrifício agora. Ninguém mais precisa sacrificar nada, porque eu me torno o sacrifício pelos pecados de todos. Então Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, da nossa parte, se a gente percebe uma demonstração de amor tamanha do nosso Deus, o que deveria nós, pobres pecadores, ser gratos por tamanho amor que Ele tem conosco? Ser gratos. Então hoje viver a morte de Jesus é lembrar de tudo isso. Eu coloquei o meu Deus na cruz. Eu fiz com que Ele fosse lá, morto, ensanguentado, flagelado. Todos os meus erros e pecados contribuíram para essa situação. Então agora, se tornar um homem novo, vai dizer a segunda leitura. Agora nós temos a chance de ser um homem novo. Quem agora começa a seguir Jesus, passa-se dessa para uma nova vida. Uma nova vida onde a esperança da salvação nos atribui. Nós vamos caminhar com Jesus. Agora nós temos o perdão dos pecados. Agora nós temos a graça de ser perdoados. Agora a gente não precisa mais sacrificar nada. Agora é só recorrer a um sacerdote arrependido de coração e pedir perdão. Com o pedido de perdão, a gente começa uma vida nova e a gente para de crucificar Jesus com os nossos pecados. Por isso a confissão é importante, gente. Quantos de nós católicos estamos perdendo o costume de se confessar? Por que isso? Por causa de uma infiltração de pessoas evangélicas no nosso meio que tem aquele critério que eu me confesso com Deus? Não pode isso existir em nós católicos, porque agora com o padre é a única chance que eu tenho de poder ser salvo. Junto da confissão eu peço perdão do meu pecado, eu me confesso e Deus apaga todas as minhas culpas, porque Ele está morrendo na cruz por mim. Então parar de pecar é parar de deixar Jesus na cruz. Nós temos que pensar nisso, porque senão a gente sempre vai vivenciar nossos erros, nossos pecados, de qualquer forma, achando que todo mundo peca mesmo, é assim mesmo, então nós vamos levando assim, e a gente esquece que toda vez que você comete um erro, é na cruz que você está deixando Cristo, é na cruz. Então nós temos que ter essa dimensão espiritual. Jesus morreu pelos meus pecados. Não foram os judeus que só sacrificaram, também contribuiu, porque o pecado deles foi não reconhecer Deus. O pecado de Adão e Eva foi não reconhecer a autoridade de Deus, desobedeceram a Deus. O mesmo pecado dos judeus, eles desobedeceram ao nosso Senhor. E o que são os nossos pecados? Os nossos pecados, todos eles, é desobedecer a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, nós crucificamos Ele. Nós queremos que Ele permaneça na cruz. Quando não há arrependimento, a gente sempre está querendo que Jesus fique na cruz. Porque Jesus não morre pelos pecados daqueles que já tinham falecido. Ele não morre pelos pecados daqueles que existiam. Ele morre pelos pecados da humanidade toda, em todos os tempos. Então Jesus está morrendo na cruz por causa de mim, por causa de você. E não existe prova de amor maior que essa. Qual que é a minha retribuição de amor a Ele? Como eu posso ser grato? Não pecando mais, começando uma vida nova. A segunda leitura ainda vai dizer isso. Jesus morreu por todos aqueles. Agora esses homens têm a chance de ter uma vida nova.
Nós temos a chance de ter perdoados, nós temos a chance de ter uma vida nova em Cristo Jesus. Nós temos a chance de sermos, contribuídos com a graça de Deus. Qual que é a maior graça que Deus nos dá? O perdão dos pecados. Então, o senhor já falou tudo. Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele deixou a autoridade da igreja para perdoar os pecados do povo. Isso está na palavra de Deus, isso não foi a igreja que inventou. Se a igreja tivesse colocado, ela tinha autoridade, porque em outro trecho Ele dá autoridade para a igreja que é dele. Então para de falar isso, que parece que você é um abobado, que não lê a palavra de Deus. A palavra diz isso claramente: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Então, nós não nos confessamos mais com Deus, nós não somos evangélicos, protestantes, nós somos católicos, nós vamos confessar nossos pecados com um padre, e não existe maior humildade do que isso, chegar perto de um ser humano e falar o quanto eu fiz de coisas erradas, porque é muito fácil você falar para Deus que não está te vendo, que você não está vendo Deus, mas coloca Deus cara a cara com você. Se Deus colocado cara a cara com você, você não tem nenhuma força para pedir perdão, você logo vai se lançar no inferno de uma vez. Quando Deus estiver plenamente na sua frente, você jamais vai falar: Senhor, me perdoa. Quando Deus, sumamente bom, sumamente direito em tudo, a única coisa que você vai dizer para Deus: Deus, eu mereço ir para o inferno. O Senhor é bom demais, o Senhor está passando isso para mim, estou sentindo a sua bondade, a sua pureza. Eu não mereço estar perto do Senhor. Então, confessar o pecado seria para um outro ser humano que erra como eu. O sacerdote, sim. O sacerdote, podemos falar que erra, sim. Mas o sacerdote é chamado também a viver essa pureza de Deus. Todos nós somos chamados a viver a pureza de Deus. Então, gente, é a chance que nós temos. Começar uma vida nova. Ele foi crucificado por amor de nós. Quando Ele assumiu, quando Ele não respondeu a Pilatos, vocês ouviram? Ele não falou nada, não abriu a boca, Ele perguntava, Ele não queria dizer nada. Por quê? Porque Ele queria morrer por nós. Ele não queria se defender. O meu reino não é daqui. Ele dizendo essas palavras diz: existe um mundo espiritual, a qual vocês não estão vendo, mas existe. E o profeta Isaías profetiza isso lá nos tempos passados. Do profeta Isaías até Jesus existiam 2000 anos. Agora nós pensemos, quanto tempo existiu? Os judeus viviam rezando as profecias desses profetas. E será que não viram em nenhuma parte a situação de Jesus, que era idêntica àquilo que estava na Bíblia? Eles meramente cegos pelo poder que eles tinham, e amedrontados pelo que Jesus podia tomar deles, o que eles fazem? Eles fazem com que Jesus vá para o alto de uma cruz. Eles matam Deus. E quantas vezes é isso que nós fazemos, gente? Quantas vezes nós nos vendemos? Nós vendemos Jesus Cristo. Se Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, quantas vezes você vendeu Jesus? Você sabendo que era pecado trair a sua esposa, você traiu mesmo assim, você vendeu Cristo nisso. Todas as vezes que você sabia que aquilo era pecado e você fez mesmo assim, você estava vendendo Jesus. E é esse o pecado que destrói a humanidade, sempre o apego sórdido ao dinheiro, à materialidade. E a gente vai se esquecendo da vida espiritual, porque tudo que a gente vê é materialidade, porque o pecado é muito bom, e a gente vai vivendo a situação de pecado, e a gente nunca põe na cabeça que eu estou matando Deus com o meu pecado. Você está matando Deus com o teu pecado. Eu gostaria de dizer isso para você, para ficar mais forte, para você ter mais lucidez na sua cabeça. Você está matando Deus com o seu pecado. Para ver se você acorda. Aquilo que a mãe fala: filho, toma juízo, e de uma vez, de uma forma mais enérgica, para ver se você acorda. Você está matando Deus. Vamos pensar nisso, gente, e vamos nos arrepender. É a chance da gente começar de novo. Jesus está dando essa chance para nós, senão você não estava ouvindo hoje essa missa.
Senão Jesus, hoje você não estaria aqui, você estaria em outro canto. Mas se Deus hoje te colocou aqui para você ver essa missa, significa que Ele está dando uma oportunidade. Começa, filho, de novo uma vida sem pecado. E é isso que nós precisamos fazer, gente. Senão a história da paixão, para nós tanto faz como fez. Estamos aqui cristãos de esquentar banco. Viemos à missa para esquentar o banco, para amenizar a consciência pecadora que nós temos. Eu tenho medo de ir para o inferno. Medo de ir para o inferno não basta. Você tem que viver o que Cristo pediu para você viver. É a forma de ser obediente ou não. Toda vez que você não é obediente a Ele, é a situação de pecado que existe em nós. E por isso crucificamos Deus. E por isso mantemos Deus na cruz. E por isso vendemos Deus por 30 moedas. E por isso vamos continuar fazendo tudo isso com Deus. Ele nos amou. Falava ontem para vocês, se estava acompanhando junto com o padre, eu falei isso. Não existe ninguém que te amou tanto como Deus. Você pode falar da sua mãe, você pode falar do seu pai, você pode falar da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, mas nenhum deles vai amar como Jesus te amou. Padre, duvido. Põe lá, vamos lá então. Coloca seu papai e a sua mamãe para viver a flagelação que Jesus viveu. Coloca eles lá para ser coroado de espinhos. Coloca eles lá para carregar numa cruz que era o triplo, se não o quádruplo do peso dele. Carregando numa altura de uma montanha, caindo várias vezes e criando forças para subir diante, depois de aguentar os cravos na mão, nos pés, e depois ainda puxarem o corpo dele de uma forma para ser estendido numa cruz, que praticamente quebrou todos os ossos dele. Fala para o seu papai, só para a mamãe, saber se eles aguentam tudo isso. Ninguém nesse mundo vai te amar como Ele te amou, e como Ele te ama. Se você pensa, se um pouco de coerência você tem, poxa, quanto o seu pai, sua mãe só fez já para a sua vida, quanto seus filhos talvez fizeram por você, quanto a sua esposa, seu esposo fez, seus amigos, e você tem uma gratidão eterna por isso, muito maior essa gratidão deveria ser com Deus, porque ninguém fez tanto por você quanto Ele. Pensa nisso, começa de novo. Estamos findando a quaresma. Amanhã vamos contemplar a vida de Jesus que vai ressuscitar. E a alegria de nós podermos viver junto com o nosso Deus, mudados de vida. Não adianta eu viver da alegria da ressurreição, continuando com meus erros, os mesmos pecados, tudo. E eu vou continuar condenando Jesus. Você pode viver uma ressurreição falsa, porque na verdade você ainda continua matando Ele. Quantas vezes vão cantar nosso aleluia, vamos cantar glórias a Deus, todos felizes, e talvez a nossa felicidade brote da certeza que Deus está morto numa cruz, porque cantamos glória enquanto estamos vivendo o pecado mortal. Cantamos glória vivendo uma situação horrível de vida, de maldade, de ruindade. E isso significa, você está cantando glorificado, não sei a quê, porque não é a Deus, porque Jesus está lá na cruz, porque você continua pecador. Amém? Amém. Nós vamos agora fazer a nossa oração universal. Este é o segundo momento de nossa celebração, onde a paixão é rezada. No dia da celebração da paixão de Cristo, para a salvação de todos, a Igreja abre os braços e o coração para realizar uma oração de intercessão pela salvação do mundo. A Igreja tem por cabeça o Cristo sacerdote. Em nome e por meio dele, apresenta ao Pai suas grandes intenções. Toda a humanidade é trazida nesta oração aos pés da cruz, na qual Cristo morre. É o primeiro resultado da morte de Cristo, abrir-se e preocupar-se com o mundo inteiro. A salvação de Cristo é oferecida a todos. Conscientes desta verdade, rezemos por todos os povos e nações para que ressuscitem para uma vida nova. Oremos. Irmãos e irmãs caríssimos,
pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom Devair e por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo,
para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Gente, o padre vai explicar o porquê. Ajoelhemos-nos e levantemos-nos. O Wagner disse que nós precisamos rezar pelos que não creem no Cristo. Quando o padre pede para ajoelhar, é para você fazer a sua oração pedindo a Deus que essas pessoas que não acreditam no Cristo se encontrem com Ele. Aí a gente levanta e o padre faz a oração universal, tá? Então toda vez que você se ajoelha, não é para o sacrifício, você vai entrar em oração pedindo por aquilo que o Wagner começou a pedir, tá bom? Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus, verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça vos se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, salvação do seu povo, para que volte seu olhar misericordioso a todos os agentes de saúde que heroicamente têm trabalhado em prol do bem comum, aos que estão hospitalizados, esperando alcançar a cura, aos familiares que sofrem com a perda de seus entes queridos e a todos aqueles que foram acometidos por este mal e partindo para a eternidade, na esperança de alcançar a graça da ressurreição. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que conheceis as alegrias e sofrimentos de nossas vidas, sede generoso para com o vosso povo. Voltai vosso olhar benevolente a todos que foram acometidos pelo Covid-19. Fazei que tenhamos coragem para enfrentar esse momento de sofrimento e finalmente encontrarmos alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam.
Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora, então, começar o rito da comunhão. Nós vamos, peço para você ir na sua casa, se você não poderá vir depois do término dessa missa, comungar aqui na igreja, que você faça então agora a sua comunhão espiritual. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. De amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida
amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meu preceito. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora fazer a nossa adoração à Santa Cruz. Nós vamos viver esse momento de adorar a cruz de Cristo, a cruz que nos trouxe o amor. Se lá no deserto havia então aquela serpente que foi levantada de bronze para curar as pessoas que eram picados pelas cobras venenosas, hoje nós temos Jesus Cristo, que é elevado do chão para ser então, ao nosso olhar, a cura de todas as nossas enfermidades. Então que nós possamos olhar para a cruz de Cristo, pedir a cura, a libertação, mas principalmente que Ele nos dê a graça de uma vida santa e de uma vida transformada pelo seu sangue e pelo seu infinito amor. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos, vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos, vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos, vinde, adoremos.
o que te fiz eu, dize quem te contristei. Porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais podia eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.